Olá, pessoal. Grato pelo comparecimento à minha palestra neste quarto CONAENT, Congresso Nacional de Entomologia Online. Eu vou falar um pouco para vocês sobre introdução à entomofauna urbana como bioindicador ambiental. Meu nome é Carlos Eduardo Fortes Gonzalez, eu sou professor pesquisador da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, onde encerrei a minha carreira docente em novembro de 2022. Agora aguardando o chamado para um processo seletivo, no qual fui aprovado para professor visitante em uma outra Universidade Federal Brasileira. Grato por este convite para este evento, onde eu vou, então, falar um pouco sobre esse assunto em tela. Aí já estou devidamente apresentado, meu correio eletrônico de contato, minha área de atuação, os estudos socioambientais, os estudos ambientais, Environmental Studies, mais precisamente a educação ambiental. Aí está o meu LinkedIn para contatos profissionais, bem como outros sites com informações mais completas minhas, como o Worcit e o Currículo Lattes. Introdução à entomofauna urbana como bioindicador ambiental. O que é entomofauna urbana? É a entomodiversidade, por assim dizer, a diversidade entomológica, diversidade biológica de insetos que estão presentes nos ecossistemas das cidades, dos ambientes urbanos. E essa coleção de insetos no ambiente urbano varia de acordo com as condições ecossistêmicas desses meios urbanos. Claro, se é uma cidade maior, se é uma cidade menor, vai estar mais ou menos poluída, né? E só esse meu dado já mostra um pouco a que vem essa minha palestra de bioindicadores ambientais a partir de insetos. Uma cidade maior vai estar mais poluída, todos os compartimentos físicos, a água e solo, e, consequentemente, vai ter uma coleção de diversidade biológica e entomológica menor, possivelmente, do que numa cidade menor, onde não há tantos poluentes atmosféricos ou hídricos ou de solo. Então, em poucas palavras, entomofauna urbana é a diversidade de insetos presentes no ambiente urbano, variando de acordo com as condições dos ecossistemas desses meios. O que são bioindicadores ambientais? De forma geral, são seres vivos de vários tipos, vegetais, animais, parte da microbiota, isso é, os micro-organismos, e outros seres, fungos, etc., utilizados para avaliação da qualidade ambiental. Eu quero começar com um relato de uma experiência autobiográfica, a vantagem de ser mais velho, né? Mais experiente, mais idade, mais experiência. Como eu sempre gostei das ciências biológicas, então eu atentei para isso desde criança, e daí surge esse meu relato de experiência autobiográfica. Parte da minha autobiografia, enquanto biólogo desde pequeno, observando esse mundo dos insetos, que sempre me interessou. E aí, por isso, esse slide rico aí de diversidade entomológica, em várias das suas formas e cores de insetos. Os insetos na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, eram muito mais comuns em quantidade e em variedade do que hoje. Qualquer terreno baldio que você entrava, você caminhava por ele e já pulavam dezenas, às vezes centenas de gafanhotos diferentes, de várias cores e de vários tamanhos, entre outros insetos. Eu sei que para quem é mais jovem, hoje, é muito difícil acreditar nisso. Não, mas qualquer terreno baldio, você entra e não vê nada. Entra e não vê nada hoje. Era realmente assim, qualquer terreninho baldio, de meio de quadra, de esquina, você entrava e já pulava 1 milhão de gafanhotos, de bicho para tudo que é lado, borboleta, mariposa, besouros, isto é, coleópteros, tudo que é inseto para tudo que é lado. Então era uma coisa rica, como essa lâmina aí em tela, com toda essa variedade aí de formas de inseto e cores diversas. Era realmente muito mais comum que hoje. E essa situação cria memórias afetivas, né? E aí já vai entrando também como a entomofauna urbana é uma bioindicadora ambiental. Esse inseto que está aí na tela, esse coleóptero, esse besouro, basicamente de cor negra, com elementos amarelos, né, no seu dorso e nas patas também, inclusive na parte ventral dele. Infelizmente, eu não tenho uma foto da parte ventral, é mais maravilhosa ainda. Imagine que esse inseto virado, dorso ventralmente, quer dizer, observando pelo ventre, com as patinhas para cima, digamos assim, né, com as pernas para cima, se vê que na parte ventral ele é listrado, amarelo,
preto, amarelo, preto, amarelo, preto. É realmente fascinante. E essa flor, essas flores no canto direito da imagem são hibiscos, e essa memória afetiva me leva à praia de Torres, no Rio Grande do Sul, na época sazonal de veraneio, onde esse inseto era extremamente comum, e ele abundava nessas flores de hibisco. Aí é a cor mais básica do hibisco, do hibisco, uma cor rosada, né? Esse aí até está muito pálido, que é uma foto noturna. Eles têm uma cor rosa mais viva, é a cor mais comum deles. Embora essa flor também possa ser amarelada, avermelhada, praticamente branca, alaranjada, mas o tom mais comum é o rosa. E aí, repito, está muito rosa pálido por ser uma foto noturna. Então, era muito abundante e se nota que hoje esse inseto praticamente inexiste nas praias litorâneas, nas praias gaúchas, onde eu passava férias, inclusive no município de Torres, litoral norte gaúcho. Hoje esse inseto praticamente não tem mais. Só para demonstrar, então, como as alterações ambientais servem como bioindicadores ambientais. Aqui, de uma forma infeliz, porque esse inseto na região praticamente desapareceu. De fato, a biodiversidade de insetos no Brasil está em queda, mostra estudo que aponta redução no número de insetos terrestres. Está aí o sítio eletrônico onde vocês podem achar mais informações sobre isso. E embora esse estudo cite especificamente mais elementos de entomofauna terrestre, insetos terrestres, provavelmente ocorre a mesma situação com a entomofauna aquática, com os insetos aquáticos, essa situação de depressão, de queda de quantidade e de variedade, pois todos os compartimentos ambientais estão interligados, estão conectados entre si pelos ciclos biogeoquímicos. A ar, água e solo se interligam entre si, então todos estão mais ou menos poluídos, contaminados, com a presença constante das atividades antrópicas, e isso tem depletado a entomofauna em quantidade e em diversidade. Portanto, como asseverei agora há pouco, está em tendência de queda essa diversidade biológica de insetos. Esse é um dos resultados de um levantamento que foi feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de São Carlos e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre constando aqui o link do estudo, tá? Para vocês terem mais detalhes. Esse link não é do artigo propriamente dito, mas de uma reportagem sobre esse artigo. Essas informações deste trabalho científico foram coletadas a partir de 45 pesquisas científicas sobre o tema, além de questionários enviados a pesquisadores que já estudam entomologia há muitos anos. Fala de um deles, um dos participantes desta pesquisa, o André Freitas, professor do Instituto de Biologia da Unicamp, é um dos pesquisadores desse projeto. Abre aspas, se você acaba com os insetos, você quebra todas as cadeias alimentares da natureza na base. Se você não tem lagartas para os passarinhos comerem, as aves vão diminuir. Se você não tem insetos para vespas se alimentarem, elas vão cair. E, uma vez que caiam, isto é, diminuam drasticamente a população, elas começam a causar um desequilíbrio, que pode levar, por exemplo, ao aumento de pragas, tanto nas cidades quanto na agricultura. Então, é um depoimento do André Freitas, um dos professores, né, que eu já mencionei, Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, e um dos investigadores científicos aí desse estudo. Tendência mundial, infelizmente, essa da mitigação, da depressão da diversidade biológica de insetos. Outros estudos, então, especialmente na América do Norte, nos Estados Unidos, né, e no espaço geográfico europeu, já vem demonstrando o declínio de insetos aí nessas regiões. Mas havia poucas informações até então sobre esta situação nos países tropicais, como o nosso. Aquelas regiões, os Estados Unidos e a Europa, têm dados de muitas décadas levantados, mostrando que existe declínio de todos os tipos de insetos, não apenas dos polinizadores. A biodiversidade entomológica é muito mais variada aqui no Brasil, em função de ser um país tropical, então ele propicia mais, em função das condições climáticas, a biodiversidade de insetos, com uma variedade de espécimes de 10 a 20 para 1, em relação aos países de clima temperado.
Isto é, para cada uma espécie de inseto que eles têm nesses países de clima temperado, a gente tem entre 10 e 20 espécies. Então, a nossa biodiversidade é fabulosamente grande. De fato, o Brasil é o país da mega diversidade. É tido como o país do mundo com a maior diversidade biológica, em geral, não só de insetos. Então, esta diversidade biológica de insetos está em queda, e esse estudo, então, referendando novamente, né, ele aponta essa redução no número de insetos terrestres. Todas as lâminas aqui, elas vêm falando desse estudo. Algumas hipóteses para o declínio, considerando dados já encontrados em outras partes do mundo, a partir de outros estudos. O uso indiscriminado de pesticidas, o aumento das cidades e de áreas agrícolas e agropecuárias, que diminuem a área de habitat nativo e perto de grandes cidades, a iluminação urbana, porque os insetos tendem a ser atraídos pelas lâmpadas, ficam girando e morrem. Então, essas são algumas hipóteses para o declínio da diversidade biológica de insetos no Brasil e no mundo. Esses fatores aí, entre outros, né? Sem prejuízo de outros. Esses seriam alguns dos principais fatores. Insetos e meio ambiente. Os insetos são fundamentais para o equilíbrio ambiental. O declínio dos insetos, de forma geral, vai favorecer poucas espécies praga. Grandes desequilíbrios podem fazer, então, com que apenas espécies pragas associadas ao ser humano, como baratas, mosquitos, moscas, formigas, permaneçam, tendo em vista que vão ter alimento e ambiente disponíveis sem muita sobreposição de nichos ecológicos, caso os outros insetos desapareçam ou diminuem em número cada vez mais, em função desses impactos ambientais negativos que estão deteriorando a diversidade biológica da entomofauna, a biodiversidade de insetos. Ainda sobre insetos e meio ambiente, a polinização é o exemplo mais conhecido do papel de insetos na manutenção da diversidade biológica, mas há outros benefícios dos insetos para o ambiente, como a decomposição de matéria orgânica. Sejam folhas que caem no solo ou animais mortos, vários besouros, formigas e cupins fazem a primeira degradação. Sem insetos, as florestas seriam cada vez mais troncos e folhas acumulados, porque as bactérias que fazem a decomposição final dependem de uma primeira fragmentação. Daí também a importância dos insetos, né? Até nesse processo de degradação orgânica, da matéria orgânica, a decomposição orgânica, enfim. Os insetos, com efeito, são indicadores biológicos das condições ambientais. Os insetos podem atuar como bioindicadores das condições ambientais, o que quer dizer que as suas populações e comportamentos podem fornecer informações valiosas sobre a saúde ambiental e, por conseguinte, da qualidade dos ecossistemas. Entre outros modos dos insetos funcionarem como indicadores biológicos das condições ambientais, entre outras maneiras, temos as seguintes. Os insetos são extremamente sensíveis à poluição. Como eu comentava lá no início, daquele inseto, aquele besouro preto com detalhes amarelos, que era tão comum no litoral gaúcho, nos anos 70, e agora praticamente desapareceu. Praticamente desapareceu. Inclusive, essa foto que eu trouxe lá naquele slide, é uma foto bastante recente, não é do litoral gaúcho, mas um primo meu que mora na Baixada Santista, mais especificamente na ilha do Guarujá, junto a Santos. Ele que obteve essa foto, pela casa dele está numa região de Mata Atlântica, e me enviou a foto. Então, essa foto é dele. Ele pôs em cima de uma esponja amarela, né? E esses hibiscos eu tirei a foto aqui onde eu resido, em Curitiba, Paraná. Mas é o mesmo hibisco que ocorre em toda a região sul e em outras áreas aí do Brasil. Ocorre porque foi trazido, né? É uma flor exótica, mas enfim, ela se adaptou bem ao clima brasileiro. E esses besouros enchiam essas flores, mas em grande quantidade. Em cada flor, às vezes, se achava meia dúzia desses insetos ou mais, quando eles eram abundantes em torres no litoral gaúcho.
Então, infelizmente, isso aí já sofreu também os impactos ambientais. E diminuiu muito o número de indivíduos. Porque os insetos são muito sensíveis, como eu já disse, à contaminação ambiental. Eles têm muita sensibilidade aos poluentes. Então, algum fator mudou na praia de Torres, onde eu vi esses insetos com muita abundância. E, de fato, mudou. Se visitando Torres hoje, é uma cidade completamente diferente do passado. Eu percebo, né, por experiência pessoal de ter conhecido na infância e na juventude aquela praia do litoral gaúcho, que a cidade cresceu demasiadamente, as áreas verdes diminuíram drasticamente, houve uma intensa especulação imobiliária naquela cidade, então, depletando com muitas áreas naturais, muitas áreas verdes, muito se perdeu, muito se desmatou. Na época de infância e juventude que eu ia lá, praticamente não existiam prédios, e o pouco que havia era muito baixo, edificações de 4, 5 andares no máximo. Hoje tem vários edifícios com N andares e numa extensão muito maior do que havia no passado. Então, todas essas alterações ambientais juntas estão também prejudicando a entomofauna local e mostra isso aí como a diversidade biológica de insetos é uma bioindicadora das condições ambientais e, portanto, é algo que merece atenção para se evitar uma degradação maior do ambiente. E, seguindo esse mesmo raciocínio, à medida que os insetos voltam e se multiplicam de novo, e há mais quantitativo populacional e de diversidade entomológica de insetos, então eu consigo pressupor que aquela região está novamente melhorando a sua saúde ambiental, a qualidade ambiental ecossistêmica. Repito, não é simplesmente quantidade populacional de insetos, mas também a sua variedade. Caso contrário, eu afirmaria erroneamente que um ambiente que só tem mosca, mosquito, barata, é ambientalmente favorável porque tem grande quantidade desses insetos. Não. Se for grande quantidade desses insetos, praga, como baratas, moscas, mosquitos, que são insetos praga, né? E se só tiver um grande quantitativo deles em detrimento de outros elementos da diversidade biológica de entomofauna, então eu consigo compreender por esse dado aí que aquele ambiente está muito degradado, embora tenha grande quantidade de insetos, mas se forem só esses, são insetos praga, mostra então da degradação ambiental. Portanto, eu posso usar então insetos para verificar sobre a presença mais massiva ou não de poluição numa dada região. Então, se eu monitoro a biodiversidade e a abundância desses insetos em uma determinada região, isso pode ajudar a detectar e avaliar a extensão da poluição naquela área, naquela cidade, onde quer que seja. Continuando com insetos como bioindicadores ambientais, habitat e biodiversidade. A presença e a diversidade de insetos em um determinado ambiente podem indicar a qualidade e a diversidade do habitat. Certos tipos de insetos são especializados em habitats específicos e sua presença ou ausência pode fornecer informações sobre a saúde do ecossistema. Por exemplo, é sabido que os lepidópteros é a ordem da classe insecta que abriga os animais que nós conhecemos pelos nomes vulgares de borboletas e mariposas. Os lepidópteros são extremamente sensíveis à poluição do ar. E até por isso eles não se criam em quaisquer ambientes e, via de regra, uma grande cidade, quanto maior, tendo então mais frota automotiva e, eventualmente, também regiões industrializadas, essa região vai sofrer uma diminuição na quantidade e na diversidade dos lepidópteros, das mariposas e borboletas. E isso é visível nas grandes cidades brasileiras. Eu resido hoje em Curitiba, estado do Paraná, que é uma das maiores capitais da região sul. Esta cidade, junto com a capital gaúcha, Porto Alegre, e, com efeito, em Curitiba, se percebe que é cada vez mais difícil observar lepidópteros, mesmo nas estações mais prováveis de ocorrência desses animais, como na primavera e no verão. Há cada vez menos,
Você nota que na região central, quanto mais perto da área central da Grande Curitiba, que é uma cidade que tem uma frota automotiva muito expressiva, então tem muita poluição química do ar, e em função aí dos motores a combustão. Se nota claramente na região central, e eu moro junto da área central de Curitiba, moro junto do centro, posso dizer, na prática, moro no centro, é praticamente isso, e você percebe realmente como aqui tem muito pouca borboleta e mariposa. E nota também que quanto mais se afasta dessa área central onde vivo, para os bairros curitibanos, quanto mais afastados dessa sede central, com efeito, nas estações mais propícias do ano, como primavera e verão, se observa uma quantidade muito maior de insetos em geral e também de lepidópteros, isso é, de borboletas e de mariposas, quanto mais afastado do centro. O que é uma indicação clara do funcionamento da ordem lepidóptera, enquanto indicadores biológicos ambientais da qualidade do ar, no que tange, então, a qualidade físico-química do ar, inclusive química, se há poluentes ou não. Se há poluentes ou não. Isso é bem observável aqui em Curitiba. E, de fato, infelizmente, são raros os lepidópteros aqui na área central, justamente porque Curitiba é uma das cidades brasileiras que apresenta índices mais elevados de poluição do ar, por causa, principalmente, como já mencionei, da frota automotiva aqui dessa cidade, automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus. E associado a isso também é a cidade mais industrializada desse estado, uma das mais industrializadas da região sul, e inclusive o município mais poluído do Paraná, Araucária, porque tem um grande parque industrial por lá, né? Uma região com adensamento industrial muito grande. Esse município, Araucária, é periférico com um bairro de Curitiba que se chama SIC, isso é uma sigla, SIC, Cidade Industrial de Curitiba, vejam que não é um nome casual, a SIC já leva esse nome porque é um bairro curitibano destinado ao adensamento industrial, e essa SIC, junto com o município de Araucária, que é o mais poluído do Paraná. Então, esse bairro curitibano, a SIC, Cidade Industrial de Curitiba, junto com o município de Araucária, que é o mais poluído do Paraná, juntos, demarcam uma região geográfica com extrema poluição do ar, e isso junto da capital paranaense. Então, não raramente, os ventos sopram daquela região geográfica em direção à Grande Curitiba, a área central da capital paranaense. E, por conseguinte, adensando a poluição do ar aqui na capital e prejudicando, então, a presença desses animais, desses lepidópteros. Então, os insetos, como bioindicadores ambientais, por meio do habitat e da biodiversidade deles, podem indicar, então, a qualidade e a qualidade e a diversidade desse hábitat pode indicar, então, a quantidade de poluição numa dada região. Mudanças climáticas. Os insetos também são muito sensíveis às mudanças climáticas e podem responder a estas modificações, esses câmbios de clima, de diversos modos, incluindo, inclusive, modificações em padrões migratórios, em ciclo de vida e na própria distribuição geográfica desses animais, numa dada região, em função da mudança climática. Monitorar, portanto, essas modificações comportamentais e de quantidade e de diversidade de insetos ao longo do tempo, num dado espaço, pode ajudar à compreensão e à prevenção dos efeitos dos câmbios climáticos nos diversos ecossistemas. Então, a partir da observação e do estudo do que acontece com esses insetos, também daí tiramos conclusões sobre a quantidade de câmbio climático que possa haver numa dada região. Então, a entomofauna também vem contribuir como bioindicador ambiental para essa situação dos câmbios climáticos. Interações tróficas, isso é, interações nas cadeias alimentares, nas redes alimentares. Mudanças nas populações de insetos podem afetar as cadeias alimentares e as interações alimentares, isto é, tróficas, em um dado sistema ecológico. A título de ilustração, uma redução na população de insetos polinizadores
pode afetar de modo negativo a reprodução de plantas que dependem da polinização para a sua reprodução. Então, também se pode perceber pelos insetos, mais essa mudança ambiental, caracterizando, então, novamente os insetos como bons bioindicadores ambientais, através aí dessa modificação nas populações de insetos, tanto na quantidade destas populações, quanto na diversidade delas numa dada área. Remediação biológica, ou biorremediação, é outra funcionalidade dos insetos como indicadores biológicos das condições do meio ambiente. Alguns insetos têm a capacidade de acumulação de toxinas em seus corpos, e, portanto, nesse sentido, eles se tornam úteis para o monitoramento da contaminação por metais pesados e também por outros poluentes químicos que, eventualmente, algumas espécies de insetos acumulam no seu corpo. Nesse sentido, então, esses elementos da entomofauna podem ser utilizados para avaliação da extensão da contaminação em uma dada área geográfica e, por conseguinte, para monitoramento da eficácia de medidas de remediação. Isto é, eu vou aplicando medidas de remediação e vou estudando amostras desses insetos que têm essa capacidade de bioacumulação de metais pesados ou de outros poluentes, para ver se a biorremediação está funcionando no ambiente como um todo. Se é um material invisível e não observável, né? Pela sua dispersão no ambiente, por causa da dispersão de um dado poluente no ambiente. Se ele se acumula nos corpos de insetos, então eu posso, através do estudo de alguns exemplares desses indivíduos, ao longo de algum tempo, de semanas, meses, ou mesmo um ano, conforme a extensão da biorremediação que eu esteja promovendo em uma dada região, em uma certa área de uma cidade, por exemplo, eu consigo ver, então, se eu estou conseguindo, de fato, fazer uma biorremediação da área por estudo de amostragens de corpos de insetos que acumulam os poluentes que estavam nessa área e que essa área que agora está sendo biorremediada exatamente para a remoção desse poluente ou metais pesados, se for o caso. Em síntese, os insetos podem fornecer informações valiosas sobre o estado e a saúde ambiental dos sistemas ecológicos. Portanto, os insetos, a entomofauna, se constituem referencial relevante, um referencial importante para o monitoramento ambiental e a manutenção da diversidade biológica. Considerações finais. Existem muitos registros científicos, muitos estudos, muitas investigações que demonstram que a depleção dos seres vivos, isso é, a extinção de seres vivos em uma determinada área, inclusive de insetos em uma certa área, ou se não a extinção, uma minimização dessas populações, tanto no quantitativo de insetos quanto na diversidade biológica deles. Isso aí no ambiente provoca um desequilíbrio ecossistêmico, um desequilíbrio ecológico. E também é bem fundamentado por essas investigações científicas que o desaparecimento gradativo da diversidade de insetos proporciona a proliferação de espécies praga, como já comentei nessa apresentação, degradando, portanto, condições de saúde ambiental nos ecossistemas. Grato, pessoal, pela atenção a essa apresentação de introdução à entomofauna urbana como bioindicadora ambiental. Que o ambiente volte a ser rico de quantidade e de biodiversidade de entomofauna, tal qual observamos agora em tela, conforme está aí, né? Com toda a sua diversidade de formas, de cores, porque é sabido que a manifestação da diversidade biológica no ambiente é um qualificador desse ambiente, como nós já comentamos, inclusive se for a presença específica de insetos, como nessa imagem, né? Quanto mais variedade, quanto mais formas, quanto mais quantitativos de inseto numa dada região, significa que as condições ambientais eles estão melhores, estão mais bem preservadas. Por isso, infelizmente, que no mundo a gente vê sumindo drasticamente a variedade de formas, isso é, a diversidade
de espécimes e o quantitativo delas, por causa de toda essa poluição, né, por causa de um sistema socioeconômico que não privilegia a continuidade da vida. Então, há de se achar aí, nessa equação, um equilíbrio, isto é, ao mesmo tempo que não se prejudique o desenvolvimento social e econômico, ao mesmo tempo também que não se prejudique o ambiente, por conseguinte, a própria saúde humana e de todos os seres vivos. Por isso é importante, então, observar sempre que no ambiente eu tenho essa riqueza aí, como está nessa lâmina, como está nessa imagem que vocês veem agora, de cores, variedades e formas da entomofauna. Significa um ambiente com os compartimentos físicos mais bem conservados, mais bem preservados e, portanto, estaríamos em um ambiente mais saudável de ar, água e solo. Todo o ambiente que tem uma grande riqueza de insetos, uma grande diversidade biológica de entomofauna, seguramente é um ambiente mais livre de contaminação, de poluição de ar, de água e de solo. Grato pela atenção, espero que vocês tenham tido aí diversos vislumbres, né, dessa questão da entomofauna enquanto bioindicadora de condições ambientais. Trouxe aí também um pouco da minha experiência de infância e de juventude como um testemunho de vida, que a coisa realmente está piorando, né? Eu observava, como eu já disse, uma grande variedade e quantidade de insetos e não vejo mais isso. É evidentemente por causa de toda a degradação ambiental que a nossa espécie vem promovendo. Então, isso aí é um quadro que tem que ser revertido, e isso aqui é um estudo contributivo para a conscientização sobre esses problemas e esses fatores causais aí. Então, é um vídeo que eu espero que muita gente tenha a oportunidade de assistir, sendo ele disponibilizado aí para estudiosos como vocês que me assistem, e para outros interessados na área que também têm preocupações com essas questões ambientais, com essas questões socioambientais. Aqui, novamente, reporto em tela meus dados, o meu contato, o meu correio eletrônico, dados curriculares aí para que vocês saibam mais de mim, e sigo à disposição para outras empreitadas acadêmicas, outros contatos que a gente possa ter aí na área desses estudos. Tá certo? À disposição aí. Um grande abraço para todos e um ótimo evento. Grato pela atenção. Até mais, pessoal.